para as mães e para os pais, tá? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, durante o ano 2020, no meio da pandemia do coronavírus, mais de 22 milhões de crianças perderam a primeira dose da vacina contra o sarampo. Fernandinha, como assim perdeu? Porque tem um prazo para você tomar outra dose. Esse dado representa, gente, o maior aumento em 2 décadas, ou seja, 20 anos. Desperta preocupação em relação ao surgimento de novos surtos de sarampo. Para você entender os riscos e também o que fazer se você perdeu esse prazo, a nossa repórter Liliane Raquel está ao vivo com o infectologista Dr. Fernando Chagas, que vai esclarecer tudo para a gente. Oi, Lili, boa tarde novamente. Traz para a gente os esclarecimentos sobre essa realidade. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Pois é, assunto sério demais e o doutor Fernando Chagas vai explicar tudo bem direitinho para a gente agora. Doutor, primeiro, o que é o sarampo? Vamos explicar bem direitinho para o pessoal que está em casa. Boa tarde. Boa tarde, Lili. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde a todos que estão agora nos acompanhando. Pois é, Lili, preocupante. O sarampo é uma doença que também se transmite pela respiração, por falar, tossir, espirrar, lembrando a transmissão da Covid-19, mas é uma doença que tem chances de até 25% a 30% evoluir para uma forma grave. Então é preocupante, já deveria ter sido erradicada, quase erradicamos, mas infelizmente com a queda da cobertura vacinal a gente tem visto aí casos novamente surgindo pelo país e mais do que nunca é importante a gente levar essa informação para as pessoas poderem levar seus filhos para novamente se vacinar, é se proteger dessa doença. É isso que eu ia perguntar, quem é que deve tomar essa vacina e como deve ser feita essa vacinação? Olha só, o sarampo é uma doença que faz com que a pessoa possa correr riscos, Riscos, por exemplo, de meningite, de pneumonia, uma doença potencialmente grave. Então, toda criança acima de 1 ano de idade, com 12 meses, já deve ser levada ao posto de saúde para tomar a primeira dose da vacina. Lembrando que é uma doença que se protege com 2 doses, a tríplice viral, que protege não só contra o sarampo, como também rubéola e cachumba. Então, levar a criança para tomar a dose com 12 meses e depois 1 mês depois repetir a dose para poder ter esse reforço. Quem não tomou quando criança pode tomar mais velho ou não? Como é que funciona? Olha só, as pessoas que não tomaram, que não lembram que se porventura tomou alguma dose, deve realmente buscar um posto de saúde. Por quê? Porque pode sim tomar 2 doses da vacina para poder ter essa proteção. Lembrando que em situações de surto, o que significa situações de surto? Quando começam a surgir muitos casos na região, a mãe já pode levar a criança a partir dos 6 meses de idade. Lembrando que essa dose que seria como se fosse uma dose adicional. Com 1 ano teria que tomar novamente uma dose e depois uma segunda dose, nesse caso seria a terceira. Apenas em situações excepcionais. Tirando essa situação de surto, a criança deve tomar 2 doses sempre. O pessoal pode ter acesso aqui em João Pessoa a essas vacinas de forma gratuita, doutor? Como é que faz? Essa vacina ela faz parte do calendário vacinal, São 19 doenças protegidas pelo nosso calendário vacinal. Então a mãe deve ir em casa olhar o cartãozinho de vacina da criança. É importante guardar esse cartão de vacina, isso é um documento. Então a mãe deve olhar, se não tiver a tríplice viral ou se tiver dúvida, não souber procurar, leve no posto de saúde perto de casa. Em todas as unidades básicas de saúde da família, eles vão avaliar, vão oferecer a vacina. Ao chegar lá, vai ser avaliado e ver a necessidade de fazer a dose ou de reforço ou a primeira dose e proteger seu filho contra essa doença. Lembrando, Lili, que o sarampo é, entre as doenças infecto-contagiosas, a mais transmissível de todas. Então a capacidade de se espalhar dele é muito maior, inclusive muito maior do que a própria Covid-19. Dá pra gente ter alguns cuidados para evitar essa contaminação? Os cuidados são os cuidados que a gente toma, por exemplo, até mesmo contra a Covid. Essa que é a preocupação, Com a queda da cobertura vacinal, você vê, deveria estar acima de 90% no país. Aqui no Nordeste, atualmente, está em 72% de cobertura. Então, existe uma quantidade muito grande de pessoas não vacinadas. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão novamente relaxando em relação aos cuidados e tem que realmente voltar à vida comum, normal, porém esquecendo da máscara. E uma das formas de se proteger é o uso da máscara. Então, qualquer criança com síndrome gripal, com coriza, com tosse, a mãe tem que ficar de olho, olhar a boquinha da criança, ver se aparece manchinhas brancas na bochecha, que é um dos sinais da doença, e a partir do 6º ou 7º dia, ver se aparecem manchas no rosto. Isso é uma característica também da doença, que a gente chama de exantema, que começa no rosto e se espalha para o corpo. Apareceu mancha, correr para o pediatra, correr para a urgência, porque pode ser sarampo. Quais são os riscos de a criança não se vacinar?
Olha, se a criança não se vacina, ela está exposta, né? Então, ao estar exposta, a probabilidade não só de pegar a doença, como de transmitir para as outras pessoas. Lembrando que os extremos da idade são geralmente as populações que mais sofrem, que têm risco de evoluir para uma forma grave. O que significa extremos da idade? Crianças muito pequenas ou idosos. Então, o cuidado não pode cessar, né? Qualquer síndrome gripal, qualquer coriza, qualquer tosse, uso da máscara e ficar observando aqueles sinais que a gente falou agora há pouco. Muitíssimo obrigada pelas informações, entrevista super esclarecedora, né? E pela participação aqui no Com Você. É isso, Fernandinha, os pais aí precisam estar sempre em alerta, né? Exatamente, e nunca é tarde, né, Lili, para colocar esse calendário de vacinação em dia, tá? E o momento oportuno é agora. Obrigada, Lili, um beijo para você e outro para o doutor Fernando Chagas. O bom é lá, dizendo até o doutor chama você de Fernandinha. É isso, gente, Fernandinha, tá tudo certo. Hoje é dia de muita